Bom, galera, boa noite. Meu nome é Rogério, sou professor aí de Geografia e de História, tenho vários alunos por aí, rede pública, rede privada. E estou aqui hoje para a gente falar aí sobre o Covid-19, coronavírus. Algumas pessoas hoje questionando por que a Índia e alguns países da Ásia, mais pobres, não estão com um grau tão alto de infestação. O foco hoje vai ser a Índia. A Índia é um país aí que tem 1,3 bilhão de pessoas praticamente, é um país emergente, é um país que tem um grupo muito grande. A maioria das pessoas da Índia são pessoas pobres, tem um nível de miseráveis muito grande. O país não consegue dar assistência a todos. Porém, o que os governantes fizeram? Preocupados com o que esse vírus poderia acontecer, porque eles estavam vendo o progresso disso na China, onde tudo começou, e a China é um país também da Ásia que tem uma população tão grande, ou seja, é a maior população do mundo, 1,3 bilhão e 300 milhões de habitantes aproximadamente. Opa, meu gato está invadindo aqui. E o que acontece com isso? Todas essas pessoas, o contágio foi muito rápido, a China não se alertou para o problema. Inclusive a pessoa que descobriu, o cientista que descobriu o Covid, que morreu com a própria doença, não deram atenção. Ele foi preso, julgado, e só depois que morreu que eles entenderam que o cientista foi um herói, tentou salvar a vida de milhões de pessoas. Então, assim, na China se espalhou muito rápido a doença, contagiando várias pessoas, milhares de pessoas aí. Onde tivemos várias mortes, um número de mortes altíssimo, um número de contágio altíssimo. E com isso tudo, alguns países próximos, a Índia principalmente, por ser a segunda maior população do mundo, e sendo um país de economia precária, se precaveu. O que eles fizeram? Começaram a testar todo mundo que chegasse lá. Todas as pessoas foram testadas. Parou no aeroporto, testar febre, e se tivesse alguma suspeita do Covid, era em confinamento. E isso deu muito resultado, até porque hoje a Índia tem 200 e poucos casos. Eu acho que ainda não chegou a 300 casos atualizados aí de Covid, nenhuma morte. Então você vê como foi eficaz. O presidente da OMS esses dias falou: os países têm que testar as pessoas, testem. É a melhor opção, não tem o que ser feito. É um vírus silencioso e que ataca milhares de pessoas, a transmissão é muito rápida. E no país pobre é mais rápido ainda. É difícil você conter uma população toda pobre dentro de casa, que precisa trabalhar, que não tem um respaldo governamental para se manter dentro de casa. Então, eu tenho que me precaver. O que os indianos fizeram? Vamos testar. Suspeita, isola. Isolamento compulsório, não tem querer. Bom, você tem Covid, vai ficar isolado até passar isso daí. Vai ser isolado e tratado. E com isso eles contiveram, tem um mínimo. Se for comparar a população deles, que é a segunda maior população do mundo, com 1,3 bilhões de habitantes, praticamente, é mínimo. O Covid não está nem fazendo efeito neles. E essa semana, com a notícia da pandemia, que já tinha virado uma pandemia, eles já estavam preparados. Agora, simplesmente, o que eles fizeram? Fecharam tudo. Ninguém entra e ninguém sai da Índia. Ninguém entra e ninguém sai. Outros países asiáticos, Filipinas, entre outros países, estão fazendo a mesma coisa. Estão mantendo as pessoas dentro de casa. O governo está dando uma certa assistência, está mantendo a pessoa. Na Índia não há o confinamento, não estão confinando as pessoas, mas eles estão fiscalizando muito. A polícia está na rua, a vigilância sanitária e saúde estão na rua, eles estão testando todo mundo, eles abordam as pessoas, testam as pessoas, e é isso aí. É isso que tem que ser feito, não tem que ser feito mais nada, é testar e tratar. E por isso, o mínimo de contaminação. Por quê?
Se a pessoa tem alguma coisa, eles isolam até a pessoa melhorar. Fato, a pessoa isolada não contamina mais ninguém. E a quem estava próximo, eles vão atrás e estão isolando. E isso está dando certo. Isso está funcionando. Eles estão controlando o Covid-19. Agora fica a questão. Por que que no Brasil isso não está sendo feito? Por que que no Brasil, no Brasil não, Rio de Janeiro e São Paulo, que são as maiores capitais onde está a concentração populacional do Brasil, a grande maioria da população encontra-se na região sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo com a maior população, já temos o maior número de casos. E Rio de Janeiro dobrou hoje, de 30 para 60 e poucos casos. E olha só, dobrou, isso daí não é só o começo. Porque a maioria das populações das pessoas no Rio de Janeiro são pessoas da Zona Sul e Barra. Essas pessoas que têm um dinheiro, que têm uma condição de vida melhor, então elas sabem mais os seus direitos, elas cobram, elas vão no hospital particular, fazem o teste, exigem o teste, está dando positivo. Mas e os pobres? E a galera, e a grande massa da Zona Oeste, Santa Cruz, Baixada Fluminense, Campo Grande, Bangu, que trabalha no centro, que trabalha com essa galera que está contaminada e volta para suas casas? Está contaminando todo mundo. Só que aí o presidente vira, o ministro, e falou que só vai testar casos graves. Gente, eu não posso testar só casos graves. Não adianta eu testar o caso grave, porque eu vou testar a pessoa quando ela está grave, quando ela já está com a doença já extrema, em risco de morte. Isso não existe. Eu tenho que testar no início. Eu tenho que testar e isolar. Não adianta eu testar o cara quando está lá no hospital morrendo. Eu tenho que testar e isolar. Eu não quero saber se aquele cara morreu de Covid. Eu preciso saber qual é a pessoa que está transmitindo Covid. Porque as pessoas que estiverem contaminadas têm que ficar isoladas dentro de casa, ou em um hospital, ou em algum lugar. Eu não posso deixar essas pessoas contaminarem outras pessoas. Só assim vamos controlar o vírus. A Índia está mais que certa. As pessoas podem falar que eles estão errados. Alguns países, Filipinas, outros países do continente asiático, estão confinando as pessoas dentro de casa. Está certíssimo, sabe por quê? Aqui vai chegar o ponto da Itália. Aqui, se continuar do jeito que está, em 15 a 20 dias vai ficar igual à Itália. As pessoas, além de ficarem contaminadas, um número muito grande de contágio, de pessoas contaminadas, infectadas, vão transmitir para outros quando vê a grande maioria da população vai estar doente. E como todos os outros países, nós não temos leito e não vamos ter atendimento médico para todos. Na Itália já estão deixando as pessoas com mais de 80 anos morrer. Isso é muito complicado. Aqui no Brasil temos muitos idosos e sabemos que a doença ataca os idosos e as crianças principalmente. A maioria dos jovens, das pessoas entre 18 e 40 anos, 50 anos, às vezes estão contaminadas, já estão infectadas e nem sabem. Infelizmente estão infectando outras pessoas, estão levando a doença para dentro de casa. Às vezes eu vejo a pessoa falando aqui assim: mas isso é uma bobeira, como é que eu vou fazer ficando dentro de casa? Gente, vamos se virar. É melhor ficar dentro de casa e sobreviver do que você ir trabalhar ou e ficar indo para a rua, fazendo as coisas e acabar se contagiando, se infectando e infectando outras pessoas. Infelizmente, o vírus chegou aqui e a gente tem que se precaver, tem que se cuidar. Deixamos entrar. Agora temos que dar um jeito de isolar eles. E como é que vamos isolar? Testando as pessoas. Não adianta testar depois que a pessoa morrer. Tem que testar antes. Tem que começar a fazer igual aos outros países, testar as pessoas nas ruas. Testar as pessoas e as pessoas contaminadas serem isoladas aí para não transmitir o vírus para outras pessoas. Então, assim, o que a gente tem a falar aí, o principal foco disso é o teste, Ou seja, temos que controlar antes que o vírus se espalhe mais e mais. Hoje eu vou ficar por aqui.
a gente vai deixar aí aberto aí para as dúvidas aí, vamos questionar, entendeu? Só lembrando que eu não estou entrando em aspectos políticos, não estamos falando aqui sobre quem está levando vantagem ou desvantagem por isso, nem nada. Eu acho que a questão é esse vírus aí que está se espalhando de uma maneira, de uma forma muito rápida, e às vezes a gente não sabe como é que a gente resolve isso. E a gente está vendo aí que os outros países, né, se você começar a pesquisar um pouco na internet, você vai ver que a Índia e outros países mais pobres, muito mais pobres às vezes, e com a economia pior do que a nossa, estão se dando bem com o vírus, enquanto os países ricos estão se enrolando todo. Então o Brasil tem que testar as pessoas e começar a isolar antes que se espalhe para todo mundo. Um abraço aí e boa noite a todos.